Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura. Confira também o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. Nesse dia, lá em 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e assassinada no Espírito Santo. O nome dela era Angélica Feitosa, pois os agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A exploração sexual infantil é uma das formas mais extremas de violação aos direitos de crianças e de adolescentes e mais grave ainda quando associada ao tráfico de pessoas, que é uma forma de escravidão caracterizada pelo rapto, engano, sedução, ameaça, promessa, dependência emocional ou econômica. E a gente conversa agora, então, direto de Brasília, com a Karina Figueiredo, que é secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Karina, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, é um prazer participar com vocês. Prazer é nosso em poder trocar ideias com você. Eu quero começar falando sobre o dia, a data do 18 de maio, o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um marco que foi iniciado lá no ano 2000, sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e que a gente sabe que agora, aos poucos, tem tomado popularidade ao longo do país. Ontem mesmo eu estive em Fortaleza, vi passeatas pelas ruas da cidade, de pessoas tentando promover um pouco mais a consciência em relação a esse tema. Quero saber de você, que trabalha diretamente com a questão, de que forma percebe que a sociedade está mobilizada ou não, ou ainda está tomando conhecimento de um movimento esse, que a gente sabe que muitas vezes faz parte da cultura de muitos locais, né? Sim, nós ficamos muito felizes, porque a gente tem percebido que nos últimos anos tem tido uma enorme adesão, como você falou, Fortaleza fez uma mobilização. O ano passado foram mais de 3 mil municípios que fizeram atividades nessa semana do dia 18 de maio, que acaba que virou uma semana, Tem locais que fazem 2, 3 atividades. E a nossa ideia é essa mesmo, a gente quis criar um dia para que esse dia ganhasse corpo pelo país afora, e a gente pudesse trabalhar essa pauta, que é uma pauta difícil, Ela é uma pauta pesada, que não é muito fácil das pessoas entenderem, e se sensibilizar, porque a gente sabe que é difícil mesmo, é um tema que às vezes mexe com as pessoas. Então, nós ficamos muito felizes, hoje, completando 15 anos do dia 18 de maio, a gente tem uma mobilização que ganhou raiz pelo Brasil. E de que forma acontece, Karina, a articulação entre as entidades, as instituições, os poderes públicos, seja no município, no estado e mesmo em nível federal, em relação a esse controle? A gente teve aí a divulgação recente da Polícia Rodoviária Federal, identificando 1.969 pontos vulneráveis à exploração de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, sendo que a BR-116, que corta grande parte do nosso país, seria um dos principais pontos onde esse tipo de crime acontece. De que forma, então, o movimento social junto à Polícia Federal, essa articulação está acontecendo? A gente está encaminhando aí para a gente tentar formar uma rede de atenção e proteção mais sólida? É isso mesmo, Esse mapeamento da Polícia Rodoviária, inclusive, vai ser premiado quarta-feira, dentro do Prêmio Ney de Castanha, que a gente faz já há 5 anos. É um trabalho importantíssimo, porque ele ajudou a identificar esses pontos vulneráveis. E nós trabalhamos para que essa rede de proteção ela se fortaleça e a gente tenha mais força que a rede de exploração. Eu falo que esse é o nosso desafio, a gente ter uma rede que envolva conselho tutelar, as polícias, as unidades de atendimento, as escolas, para que a gente possa dar conta de garantir que todas essas crianças e adolescentes que estão vulneráveis à situação de abuso e de exploração, ou que já tenham sofrido o abuso ou a exploração, possam ser atendidas, e possa ter ali uma condição digna de refazer a sua vida diante dessa situação de violência, que não é fácil. Agora, Karina, tem um outro grande desafio que é em relação à punição, Sabemos aí que a legislação tem avançado, inclusive se tornou crime hediondo, o projeto de lei que tipifica
exploração sexual de crianças e adolescentes e vulneráveis como crime hediondo. Agora, não só dentro do país, a gente sabe que na região Nordeste também é muito comum a visita de estrangeiros que vêm exatamente pela questão do turismo sexual e muitas das vítimas são crianças. De que forma essa articulação aí pode tentar identificar também como reverter esse quadro, como tentar fazer com que as belas praias do Nordeste, por exemplo, sejam atrativas para os turistas, mas que não exatamente para essa questão que deve ser combatida? Esse é um dos maiores desafios, né? Porque é muito presente na nossa cultura que, né, o turismo para fins sexuais, ele faz parte do turismo no Brasil e por muitos anos isso ficou, né, sem uma resposta concreta do poder público, e hoje a gente tem um investimento grande do Ministério do Turismo no sentido de combater essa prática, mas a gente sabe que é muito comum, é muito disseminado pelo Brasil afora como uma forma de ganho, né, financeiro, e às vezes as próprias famílias estimulam as meninas a entrarem nesses esquemas, e a gente, né, tem investido em campanhas, tem aumentado a questão da pena, da responsabilização para quem comete esse tipo de crime, porque tem o turista estrangeiro, mas tem o turista brasileiro também. Os dados mostram que os turistas brasileiros também cometem, né, exploração sexual. Então, a gente tem investido muito nas campanhas nos últimos anos, investido no trabalho com a rede hoteleira, com a rede de bares e restaurantes, porque eles são nossos principais aliados nesse sentido, né? Então é muito importante trazê-los para essa luta e eles têm participado cada vez mais. Bom, eu vou pedir agora para o nosso pessoal da técnica colocar aqui embaixo o número Disque 100, que é o número de denúncias da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E quero saber de você, Karina, em relação exatamente ao número de ligações que o Disque 100 tem recebido em relação a esse tipo de crime. As campanhas têm surtido efeito? As denúncias têm sido feitas com mais frequência? Tem sim. As denúncias têm aumentado muito nos últimos anos. Nós acreditamos que é fruto dessa mobilização, dessa sensibilização do Disque 100, porque o Disque 100 é um canal gratuito, rápido, anônimo, né? Então as pessoas não precisam se identificar, funciona todos os dias da semana. Em qualquer parte do Brasil, é importante ressaltarmos isso também, uma ligação gratuita de norte a sul do país. Sim, de norte a sul do Brasil. Qualquer pessoa que souber de uma situação, que desconfiar de uma situação, pode procurar, né, o Conselho Tutelar, ou se tiver receio, pode ligar para o Disque 100, que é muito importante que a gente possa ter essa denúncia para poder agir, né, diante desse fato, poder agir. E, Karina, uma última questão antes da gente encerrar, é que há uma relação direta entre exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas. Isso muitas vezes não fica claro, mas queria que você explicasse, então, qual a relação. Olha, o tráfico, a gente tem uma dificuldade muito grande de enfrentar o tráfico, porque ele é extremamente esquematizado aí, com outras redes de tráfico também de drogas, de armas, e é um grande desafio que a Polícia Federal tem tomado frente, né, a Interpol, o Ministério da Justiça, mas é desafiador porque ele acontece num esquema aí que às vezes é difícil ser identificado. É uma questão importante que a gente tem aí como meta do nosso trabalho. Temos avanços, sim, mas é muito desafiador porque ele envolve um esquema muito complexo aí para ser desbaratado. Sem dúvida, mas é uma questão que a gente vai continuar acompanhando aqui no Conexão Futura, mas por agora agradeço então, Karina Figueiredo, por ter aberto um espaço aí na sua agenda e conversado com a gente. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, né, e agradeço também vocês por abrir esse espaço para a gente falar desse tema tão importante. Muito bem. Até a próxima, Karina. Até a próxima. Obrigada. Aproveito e mostro para você de casa na internet, onde você pode ter outras informações sobre essa questão, levar essa discussão adiante nas suas rodas de conversa com amigos, com familiares. Lá no portal do Governo Brasileiro você encontra aqui uma reportagem, inclusive você pode baixar uma cartilha que fala sobre essa questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda no outro site aqui do Planalto você conhece o acesso aqui à Secretaria de Direitos Humanos para saber mais sobre o Disque 100, esse número tão importante da gente divulgar, mais uma vez reforçando ligações gratuitas de norte a sul do Brasil para suspeitas ou mesmo denúncias anônimas sobre qualquer tipo de crime contra os direitos humanos.